Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de diversidade cultural na América Indígena. Uma visão europeia estereotipada que nós não usamos mais é dizer que o índio ele era atrasado, ele era primitivo, né? Nós não usamos mais isso, tá? Ser indígena é uma questão étnica e uma questão cultural. Os povos pré-colombianos, como são conhecidos, né, são os que moravam aqui na América antes da chegada de Colombo. Não há registro muito preciso sobre esses povos, mas vários estudos de antropologia, linguística, arqueologia e história tentam então explicar como viviam essas pessoas antes dos europeus chegarem aqui na América, tá? De acordo com alguns pesquisadores, chegava a ter 90 milhões de indígenas morando aqui na América. De onde eles vieram? Aqui da sua origem tem uma explicação que tenta mostrar, então, né, a teoria mais aceita de que os humanos teriam passado pelo estreito quando estavam quando essa ponte estava coberta pelo gelo, né, naquela estreito que você consegue perceber no mapa, e aí eles foram descendo. Olha só, eles vão então, né, passando por várias regiões até irem ficando, né, ali tem os povos astecas, onde apareceu ali, tá? Aqui são os maias, e aí então continuava a trajetória deles, lembrando que muitos desses povos, né, eles eram nômades, iam morando de uma região para outra, depois chegavam nesses locais e fixavam residência, né? Ali embaixo tem os incas. E alguns outros povos que habitavam ali, né? No Peru tem o povo Chavin, tá? A primeira cultura pré-colombiana que se tem registro. Eles são, então, da unificação de vários povos, né? Formavam, então, essa sociedade, se mantinham através de uma agricultura de subsistência. Faziam essas construções, né? Depois você tem os Olmecas, que moraram na região do Golfo do México. Tinha um pouco de vida urbana, né? Antes já dos impérios mais conhecidos como Incas e Astecas. Nazca, no costa do Peru, Império Tiunaco, na região do Lago Titicaca, na Bolívia, Reino Chimu, na capital Xanxã, Teotihuacan, no Vale do atual México. Tá? Aqui é uma pirâmide olmeca, aqui é Teotihuacan, pirâmide do Sol, certo? E aí nós vamos nos deter a trabalhar sobre esses três principais povos, maias, astecas e incas, certo? Primeiro os maias. Eles, então, se organizaram em cidades-estado, você já sabe o que é isso, são cidades que são independentes umas das outras, tá? Viviam de agricultura rudimentar. Esse modo de agricultura deles pode ter contribuído, então, para que eles destruíssem várias florestas, né? E também para que eles tivessem que abandonar as suas cidades algumas vezes. Por quê? Porque faltava, então, meios e recursos para eles poderem se manter. Então, eles usavam os recursos daquele território, depois eles tinham que mudar de território para alcançar mais recursos, tá? Um pouquinho da arquitetura deles. Palenque, Chitzá e Tulum. São poucos das construções que eles faziam. Os soberanos e sacerdotes, né, habitavam centros religiosos, tá? E o restante vivia, então, aos arredores. Aqui falando sobre os astecas, tá? Um complexo conhecimento matemático os maias tinham, a escrita hieroglífica, tá? E aí você encontra alguns poucos registros preservados devido aos ataques dos europeus. Quando os europeus atacam, eles não levam em consideração a cultura azteca, então eles não guardam esses registros, né? Então muita coisa foi perdida, tá? Ligação com os cosmos, Deus, natureza, né? Os deuses tinham formas antroposomórficas, né? Que era a combinação de formas humanas e animais, e eles faziam na religião maia os sacrifícios humanos para agradar os deuses. Tanto os maias quanto os astecas e os incas, eles entendiam que o Deus então derramou sangue, né, para criar o ser humano. Então o que acontecia? Para que a vida continuasse na Terra, eles deveriam continuar derramando sangue. Por isso eles faziam sacrifícios humanos. Por isso eles guerreavam com outros povos para capturarem essas pessoas para serem sacrificados, tá? Ocuparam cerca de 19 cidades ao longo do século IX. Algumas foram abandonadas, como eu já falei, né? Porque faltava terras férteis, eles tinham que procurar em outros lugares, tá? Esse Império Maia, ele não existia mais como império quando os astecas chegaram aqui na América. Por quê? Como eles guerreavam muito por inimigos para poder ser sacrificados, os astecas formavam então um grande império e eles subjugaram, eles dominaram o Império Maia, tá? Você pode perceber que um pouquinho mais atrás, até misturei um pouquinho astecas com o Maia, por quê? Porque os astecas eles incorporaram o povo maia ao seu povo e a cultura maia também. Então, bastante coisa da cultura maia ela vai continuar existindo agora no Império Azteca, tá bom? Boa parte da população asteca viveu no sul do México, Guatemala, Belize. Eles são alguns, né, descendentes dos maias e preservam até hoje a língua
falada, então, como eles diziam anteriormente, tá bom? Vamos falar sobre os astecas. Eles se denominavam mexicas, moravam na capital deles atual, era Tenochtitlan, atual cidade do México, tá? Era uma cidade bastante povoada, chegou a ter 500 mil habitantes. E quando os espanhóis chegam nessa cidade, eles ficam surpresos com a grandiosidade da cidade, tá? Ela foi construída em cima de ilhas, né? Então ela tinha canais de onde eles passavam, né? E a língua era no Atá e Nahuatl. Bom, a bandeira do México, ela faz uma referência a uma lenda asteca. O que acontece? O líder asteca recebeu, então, né, uma visão de que ele encontraria um local para ser a capital do Império Azteca. Então, ele estaria caminhando no local desabitado e estaria, então, teria um cacto, em cima desse cacto uma águia, e essa águia teria uma cobra, né, segurando uma serpente. E aí teria sido isso que aconteceu. Então, nesse local onde ele encontrou toda essa descrição, ele fundou, então, a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império. Quando os espanhóis dominaram, né, enfim, formaram a Universidade do México, eles utilizaram um pouco dessa cultura e está presente na bandeira do México, então, né, essa imagem que faz referência a essa cultura. Bom, um pouquinho mais da crença do Império Azteca. Crença em vários deuses, né? Eles conquistavam vários territórios e cobravam impostos desses povos onde eles conquistavam. Então ele foi ficando cada vez mais rico, cada vez mais imponente, tá? Você tem um poder político atribuído ao imperador, né, aquele que fala. E aqui o templo maior com 2 santuários, né? Em homenagem aos deuses da chuva e da fertilidade. Bom, aqui tem uma imagem que mostra o encontro dos astecas com Montezuma II, né? Montezuma II, então, Montezuma II era o líder asteca, ele recebe os espanhóis, né? E mostra todas as riquezas que tem ali, certo? E depois, então, os espanhóis vão atacar o Império Aztecas e vão dominar, né? E formar, então, o México naquele lugar ali. Bom, um pouquinho da sociedade asteca. Era uma sociedade hierarquizada, você já tinha uma divisão nessa sociedade, tá? Os mais importantes eram os sacerdotes e os guerreiros, né? Porque os guerreiros dominavam as pessoas e os sacerdotes ofereciam em sacrifício. Faziam canais de irrigação, como eu já falei, faziam que a agricultura fosse bastante forte, diferente do que era lá com os maias, tá bom? O artesanato era bastante rico, a religião era politeísta, né? Faziam também sacrifícios, como também já falamos, tá? E agora vamos para o Império Inca, né? A população inca chegou a 15 milhões de pessoas, né? Possivelmente originários ali da floresta amazônica. A língua era o quechua, tá? Aqui, ó, eles alcançam seu apogeu no século XV, com várias construções arquitetônicas, né? Construíram estradas, pontes e degraus. Aqui é um tipo de degrau para que eles pudessem fazer agricultura. Então, eles plantavam aqui com esse sistema de irrigação muito eficiente, que era capaz, então, de fazer com que a agricultura crescesse em todas as regiões. Eles não utilizavam dinheiro, mas faziam várias trocas de mercadorias, né? Aqui está a cidade de Machu Picchu, que ficou escondida por muito tempo, né? E depois, então, ela foi descoberta, foi uma das cidades que praticamente ficou preservada e hoje é um ponto turístico que você pode visitar, tá bom? Sociedade. O Inca, o Sapa Inca, do Imperador Supremo, né? Depois tinha a família real, os militares, ia vindo cada um até chegar nos escravos, tá? Eles aqui tinham a exploração do trabalho, né? A mita, que era utilizado aqui, tá? E a cultura deles. Eles comercializavam alguns produtos também. A lhama era bastante utilizada, eles domesticavam esse animal. Eles usavam, né, a lã, usavam a carne, usavam tudo dela. E eles tinham uma curiosidade, né, na religião deles. Além de eles fazerem sacrifícios humanos, eles faziam também sacrifícios de animais, né? Então, que eles se diferenciavam dos maias e astecas, tá? A queda dos incas aconteceu também com a dominação espanhola no século XVI, né? Quando Francisco Pizarro, então, veio aqui para a América em uma disputa entre o Huáscar e Atahualpa, que eram os líderes incas, então os espanhóis dominaram esse território. Bom, você encontra vários descendentes, né? Essa aqui é uma roupa típica deles. Ainda lá, né, no Peru e Bolívia, você ouve falar bastante sobre o descendente dos incas, ok? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.